Bom, eu já te expliquei em algum vídeo anterior aí que antes de a gente mudar um hábito, né, vou botar o hábito aqui, um hábito ruim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar o pensamento. Só para recapitular rápido, um pensamento ele gera uma emoção, essa emoção gera um comportamento, e a minha letra tá bonita, né? E esse comportamento gera o hábito. E aí muitas vezes as pessoas querem melhorar o hábito alimentar, querem começar a treinar, só que elas acabam tentando mudar o hábito sem antes mudar o pensamento. Então aquela história que eu contei da nutricionista, a nutricionista te passa uma dieta, você segue 2, 3 dias e depois desiste, porque você estava tentando inserir um hábito bom na sua vida, de se alimentar bem, só que você estava focando em mudar o hábito só, e não antes mudar o pensamento. Por quê? Quando você pensa, você gera uma emoção, e quando você gera uma emoção, você gera um comportamento, e quando você gera um comportamento, vem para o hábito. Recapitulando, pensou, seu chefe por algum motivo falou alguma coisa para você, você pensou, meu chefe é um chato, eu vou sair para relaxar, que foi o exemplo que eu dei, gerou ansiedade e estresse. Essa emoção que gerou ansiedade e estresse faz você ter um comportamento que é comprar um brigadeiro ou até mesmo comprar uma coxinha com Coca-Cola. E aí acaba se tornando hábito. Sempre que você se estressar e estiver ansioso, você vai gerar essa emoção internamente, vai gerar esse comportamento de comprar e comer alguma coisa que faz mal para você, e aí isso é um ciclo que se retroalimenta. Então a primeira coisa é mudar o pensamento. Existem várias formas de mudar o pensamento. E uma das formas de você mudar o pensamento que a gente ensina no Q3X Coach, que eu vou dizer aqui para você agora, é repetição. Repetição de pensamento. A primeira coisa que você tem que saber que existem coisas que você controla e existem coisas que você não controla. E agora eu vou te dizer uma coisa, a maioria das coisas pelo qual você se estressa aí do outro lado da câmera aí, são por coisas que você não controla. Então, por exemplo, você não controla a atitude do seu chefe, você controla? Você não controla o comportamento do seu filho, você controla? Você não controla o comportamento do seu namorado, você controla? Você não controla o comportamento da sua esposa, controla? Então, normalmente a gente nós seres humanos acabamos nos gerando sentimentos e emoções por coisas que não estão no nosso controle, né? E aí quando você foca no que você não tem controle, cara, isso aí é o primeiro passo para o abismo. Então a primeira coisa que você tem que entender é que existe uma única coisa que você controla nesse mundo todo, no mundo inteiro, cara, do Oiapoque ao Chuí, cara, dos polos sul, polo norte, no mundo inteiro, na Via Láctea, existe uma única coisa só que você controla, que é o quê? A sua percepção, deixa eu ver onde é que eu vou botar aqui, percepção dos acontecimentos. A única coisa que você controla, anota essa, é a percepção dos acontecimentos. Um exemplo para você entender o que é percepção. Imagina que você está dentro de um barco. Está dentro de um barco com 10 pessoas, aí do nada vem uma bala perdida e acerta seu braço. Das 10 pessoas, só você tomou o tiro. E aí existem dois pensamentos que você pode ter. O primeiro é, cara, que azar, logo eu fui tomar esse tiro, tinha 10 pessoas aqui, logo eu, que merda. E o segundo pensamento pode ser, nossa, como eu sou sortudo, eu podia ter morrido. Qual pensamento você teria? Isso é a percepção. Então a mesma pessoa, estando no mesmo acontecimento, duas pessoas diferentes, podem estar presenciando a mesma coisa, só que a percepção delas é totalmente diferente. E isso, cara, ninguém te tira. Essa percepção aqui ninguém te tira. E é provável que você esteja tendo uma percepção de mundo sempre de azarado, sempre de pessimista. E aí o seu chefe fala alguma coisa, seu marido fala alguma coisa, e aí você acaba gerando uma percepção de que, putz, esse relacionamento não tá legal, esse trabalho não tá legal. Você acaba gerando sempre essa percepção de que tá tudo errado. Então a primeira coisa é você entender que a única coisa que você controla somente é a sua percepção. E aí, o que acontece? Eu uso essas pulseiras aqui para me lembrar de alguns objetivos que eu tenho, né, aqui em vida. E uma das maneiras de você sempre lembrar disso, de que a única coisa, em qualquer momento que você esteja, seja no pior momento, seja no melhor momento, a única coisa que você controla, repito mais uma vez, é a sua percepção. E você pode estar usando uma pulseira, seja de dinheiro ou qualquer pulseirinha que você tenha no braço. Se você não tiver, compra uma pulseira legal e bota lá. Essa pulseira vai servir como uma âncora para você sempre se lembrar disso. E aí repetir isso inconscientemente. Então, por exemplo, aconteceu uma situação. Se você está usando essa tal da pulseira, você vai lembrar, cara, mas tu vai parar naquela situação e vai pensar, tá, mas o que eu controlo aqui?
Eu consigo controlar o estresse daquela pessoa? Não. Eu consigo controlar o fornecedor que não me entregou não sei o que lá? Eu consigo controlar. Você começa a pensar na situação que você está, você entende que a situação que você está metida, que você está vivendo no momento, você não controla quase nada. A única coisa que você controla é a sua percepção. E você olha para você e lembra, cara, não, mas peraí, a única coisa que eu controlo é a minha percepção. Então, eu até tive um evento, eu estava na Tailândia semana passada e entrou um storm lá. E aí a galera ficou todo mundo maluca, meu Deus, vai vir tsunami, storm, não sei o que lá. E aí eu pensei assim, cara, eu não tenho controle sobre a natureza. A única coisa que eu tenho controle é a minha percepção de eu entender o que é isso que está acontecendo. Ah, entendi, a natureza vai trazer um storm, então eu tenho que me preparar para ir para um lugar mais seguro. Ponto. Tu acaba ficando mais calmo buscando a solução. Se você está com foco nas coisas que você não controla, você fica com a mente, com os olhos, com a mente embaçada para tomar decisão e buscar a solução. Então, a primeira coisa é você entender isso e botar isso. E todo dia de manhã, cara, antes de sair de casa, você olha, cara, você vai olhar para essa pulseira, vai repetir para você, cara, a única coisa que eu controlo nesse mundo inteiro, nessa Via Láctea gigante inteira, é a minha percepção sobre as coisas que acontecem comigo. Você vai repetir isso. A única coisa que eu controlo é a minha percepção. A única coisa que eu controlo é a minha percepção. A única coisa que eu controlo é a minha percepção. Todo dia de manhã, não precisa ser 10 vezes, você vai repetir 3, 4 vezes antes de sair de casa, olhando para a pulseira. Que aí, sempre que você estiver naquela situação, você vai lembrar. Pode ser que quando acontecer a situação você dê um esporro e dizer, cara, por que isso foi acontecer? E comece a brigar e queira tentar mudar o que você não controla, mas vai passar um minuto. Menos de repente, alguns segundos você vai lembrar, não, mas cara, eu não controlo, não tenho por que eu ficar ansioso, não tenho por que eu ficar estressado, porque eu não controlo, a única coisa que eu controlo é a minha percepção. E a pulseira vai te fazer lembrar. Você não vai precisar usar a pulseira para sempre, é só num processo inicial para você entender e se lembrar, porque no momento que a sua cabeça está quente, cara, você está sob o controle da sua mente. Muitas vezes ela te sabota, muitas vezes, não, a maioria das vezes ela te sabota. E aí você tendo uma âncora como essa de olhar para o braço e, cara, o que eu controlo na situação? Eu controlo o comportamento da minha namorada? Não. Então, como é que eu quero perceber isso que está acontecendo comigo? Você muda o shift, começa a entender que a única coisa que você controla é a percepção do acontecimento e aí, depois você vai buscar uma solução efetiva e não vai ficar remoendo aquilo ali. Porque eu vou dizer para você, a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas está focando no que não tem controle e é por isso que elas estão sofrendo. Porque elas não sabem que a única coisa que elas controlam no mundo, ela não controla o parceiro dela, ela não controla o filho dela, ela não controla o chefe dela, ela não controla o funcionário dela. Mas a única coisa que ela controla é a sua percepção dos acontecimentos. E isso, cara, isso é libertador. Para mim foi libertador. Então, a partir do momento que você começar a entender que você tem que focar somente no que você controla, primeiro, você vai eliminar menos energia para resolver as coisas e segundo, você vai ter mais clareza para tomar as melhores decisões. Então, essa é uma das maneiras de mudar o pensamento. A única coisa que eu controlo é a minha percepção. A única coisa que eu controlo é a minha percepção. Lembra disso a todo momento, coloca essa pulseira que você vai começar a mudar esse pensamento e aí quando acontecer de seu chefe falar alguma coisa, você vai dizer, cara, peraí, ele está estressado, não sou eu que estou estressado, calma. E aí você lembra do que você controla a sua percepção e aí você não vai gerar uma emoção de ansiedade e estresse. Se você não gerar uma emoção de ansiedade e estresse, o que vai acontecer? Você não vai comprar a coxinha com a Coca-Cola, você não vai comprar o brigadeiro. E é óbvio, vou dizer uma coisa para você, isso não vai mudar da noite por dia, é óbvio, por isso que eu falei, é simples, porém exige consistência. Você vai lembrar no primeiro dia, de repente vai lá comprar o brigadeiro ainda. Mas no segundo dia você vai lembrar e vai comprar de novo, mas aí no terceiro, por algum motivo, você vai, cara, no terceiro dia eu compreendi direito e agora comecei a fazer essa roda falhar, porque eu estou mudando um padrão de pensamento, estou focando no que eu não controlo, no que eu controlo, estou focando no que eu controlo, e aí quando eu foco no que eu controlo, eu elimino a emoção do estresse, da ansiedade, que por consequência elimina o comportamento que está te sabotando, de comer a Coca-Cola com a coxinha ou o brigadeiro, e aí você começa mudar um hábito, trazer um hábito bom. Então esse é o processo. Mais uma vez, isso não acontece da noite para o dia. Exige treinamento, exige consistência. É simples, porém, como diria o grande filósofo, não é fácil. Então, uma das maneiras de você tornar isso fácil, lembrar sempre, é ter uma pulseirinha no seu braço. É isso. Espero que você tenha entendido, espero que você faça. Coloca um comentário aqui embaixo se você vai fazer e deixa eu saber, passa daqui uma semana, me conta, fez ou não fez? Como que você se sentiu? Conseguiu notar a diferença já? Então essa é uma das coisas que a gente ensina no Q3X Coach, que te ensina a mudar a primeira engrenagem, que é a mais importante para mudar um hábito ruim para um hábito bom, que é o pensamento. Lembra, a única coisa que você controla nesse mundo é a sua percepção. Um abraço,
e até mais.